Informação, daqui a pouco teremos aí uma entrevista especial com o senador da República, o Jean Paul Prats, né? O Jean Paul Prats, que se chama agora só Jean, né? O senador Jean, pelo estado do Rio Grande do Norte, ele que tem aí expertise nessa questão energética, né? E daqui a pouco vamos também trazer aí o senador Jean Paul Prats dentro da nossa programação do Boa Noite Cidade. 8110-1170 é o nosso WhatsApp informativo, o nosso WhatsApp informação. Já estamos no ar também pela live, né? A live do Boa Noite Cidade, né? Muita gente chegando, entrando aí através do nosso Instagram, através também do nosso Facebook e também do YouTube, viu? Vai lá no YouTube, aperta no sininho, dá o joinha para a difusora de Mossoró, porque a gente tem que ter mais gente aí para botar essa nova ideia da difusora Rádio com Imagem, difusora no ar, não é? A rádio difusora também entrando na onda aí da internet, né? Estamos ainda em fase embrionária, né? Fazendo aí alguns ajustes para, no segundo semestre desse ano, toda a programação difusora está também no YouTube, né? Programas como Cidade Aflita, programas também como Boa Noite Cidade, né? A turma do Joãozinho GPS também estarão na grade aí da difusora de Mossoró, também na internet, e a Costa Branca FM, viu? Tô ouvindo aqui também que a Costa Branca FM também entrará também aí nesse som e também na imagem do YouTube, né? Ela tá também com estúdio novo, tá bonita, viu? Tá bem atrevida a Costa Branca FM, chegando também no Oeste Potiguar, chegando também em todo o Vale do Açu. Grande abraço aos amigos que estão lá na Costa Branca FM, lá na cidade de Areia Branca, retransmitindo, girando, também trazendo informação, fazendo essa ponte, né, de estreitamento aqui da notícia entre difusora Costa Branca FM, Costa Branca FM e difusora. Como eu falava, né, no início do programa, hoje temos uma entrevista especial com o senador Jean Paul Prats, né, do PT do Rio Grande do Norte, né, o Jean Paul Prats, que tem aí a sua vida também trabalhando nessa questão da energia, né? Eu iria começar, senador, com uma outra pergunta, né? Eu ia começar com uma outra pergunta, mas quando eu cheguei aqui na difusora, já teve um aumento mais uma vez, outra vez de novo, dos combustíveis, né? Subiu agora o diesel, né? E a gasolina subiu 0,15 centavos e o diesel dos irmãos caminhoneiros subiu 0,7, o primeiro aumento de 2022, né? E nós sabemos, senador, e você sabe mais do que ninguém, que quando aumenta o combustível, aumenta também o preço dos supermercados, aí também fica mais difícil a vida do cidadão e da cidadã, que já tem o seu orçamento corroído por causa da inflação. Tem jeito, senador, para esses aumentos não ser todos os dias ou ter uma previsibilidade nessa questão do aumento da gasolina? E eu sou de uma época que dizia que o Brasil era autossuficiente, né, de petróleo, de combustíveis, que não era tão caro. Até 2016, o combustível não era tão caro assim. Senador Jean Paul Prats, é um prazer mais uma vez você aqui na difusora e também na Costa Branca FM. Boa noite. Obrigado, Wellington. Boa noite a todos e todas que nos ouvem aqui pela difusora, pela Costa Branca. É um prazer estar sempre aqui conversando com vocês. Sempre que a gente pode, a gente está aqui mossoroiando, né? Aí olhando para toda a região de Mossoró, do Oeste, do Médio Oeste, do Alto Oeste, do litoral da Costa Branca, que é a região, como você sabe, que me acolheu primeiramente lá atrás, há 20 anos atrás, quando eu vim morar no Rio Grande do Norte, trabalhar com petróleo, e eu sempre sou muito grato a essa região por ter me acolhido, e certamente é a região berço para mim. Mas respondendo à sua pergunta, Wellington, existe sim solução, principalmente a partir do que você acabou de dizer, o fato de que o país correu atrás da autossuficiência em petróleo, ou seja, de produzir tanto quanto consome petróleo, que era uma realidade, os mais velhos vão lembrar, muito distante nos anos 70, 60, né? E desde a época lá de trás do Getúlio Vargas, ele plantou aquela sementinha chamada Petrobras, que era uma empresa estatal de petróleo,
para compensar a falta de interesse do investimento internacional pelo Brasil. Naquela época, todos os países do Oriente Médio que produziam petróleo muito barato estavam abertos ao investimento. E era muito mais barato ir para lá e produzir para o mundo todo e depois causar a dependência que gerou a crise dos anos 70, a crise do petróleo, do que ficar vindo produzir no Brasil, que era uma produção mais cara, mais arriscada, talvez em águas profundas, ninguém sabia direito ainda e tal. Então, a Petrobras foi criada na expectativa de que o próprio brasileiro resolvesse o seu problema, mesmo que durasse décadas. E, de fato, durou décadas, quase 6 décadas, 60 anos depois, praticamente, o Brasil chegou à autossuficiência na época do governo Lula. Mais especificamente, esse anúncio se deu oficialmente em 2006. Evidentemente, depois de atingido o ponto de autossuficiência, você tem um período de oscilação. Se o consumo for maior, você passa a importar um pouquinho. Se for menor, você exporta um pouquinho, mas você fica ali no limite da autossuficiência. Portanto, você não depende tanto do petróleo importado, que é importado em dólar. E quando você fica submetido ao preço do petróleo internacional e ao câmbio, ou seja, ao valor do dólar, você fica com a economia toda subordinada aos interesses internacionais. Porque hoje o que está acontecendo, e por que hoje a gente está desse jeito? Porque em 2017, quando houve a reviravolta, né, o chamado golpe institucional contra a presidenta Dilma, por nada, por absolutamente nenhum crime cometido, mas para assumir o poder, né, dentro daquela situação de conflagração política que aconteceu no Brasil, Temer assume e imediatamente coloca em prática uma política que nunca aconteceu, nem nos governos militares, Wellington, nem nos governos militares. O preço da gasolina, do gás de cozinha, do diesel, foi em dólar no Brasil, e agora é. Então, nós estamos pagando pela gasolina, pelo gás de cozinha, pelo diesel, o preço que o mercado internacional paga e, principalmente, que os países que não produzem nenhuma gota de petróleo e não têm nenhuma refinaria pagam, como se a gente estivesse importando tudo que a gente consome. Enquanto que, na verdade, a realidade é o contrário. Nós estamos produzindo petróleo em reais, a maior parte dos custos, pelo menos 2/3 do custo do nosso barril é em reais, porque é salário em reais, é custo de manutenção em reais, fora um ou outro contrato internacional de manutenção na produção de petróleo, 2/3 pelo menos é em reais. E o refino também, a maior parte do custo é em reais. E a gente podendo usar isso como vantagem competitiva, inclusive para a nossa indústria, para o nosso comércio e principalmente para o nosso consumo mesmo, para o bem-estar da nossa população, a gente resolve pagar um preço internacional que nunca foi pago na história do Brasil. Nem na época de Getúlio, nem Juscelino, nem Jango, nem Jânio, nem governos militares todos da ditadura militar, a reabertura com Sarney, Collor, Itamar, Fernando Henrique, Lula, Dilma, nenhum desses governos o preço do combustível foi dolarizado a tempo real, de acordo com o preço internacional do petróleo. Nunca. Mas aí se pergunta, por que fizeram isso? Porque estes governos, tanto Temer quanto Bolsonaro, um com continuidade do outro, resolveram pactuar e agradar um grupo específico de interesses econômicos, dos quais Paulo Guedes, por exemplo, é um dos principais ministros e bastiões e defensores, que é o dos importadores de combustível e daqueles que querem comprar as refinarias brasileiras. Pergunta se alguém quer investir numa refinaria nova. Desde 1997, a lei do petróleo permite investimento privado em refinaria. Pergunta quantas autorizações foram dadas. Várias, nenhuma saiu do papel, porque o interesse é comprar o que já está funcionando da Petrobras. Então, este enredo leva a gente... Também aqui no circuito, senador, você me ouve? Só para o senhor traz aí esses dados, mas como solucionar este problema, né? Nós temos aí uma política de preços da Petrobras que, a meu ver, nesse primeiro momento, o presidente Bolsonaro não irá, né, alterar essa política de preço, até
pelo o que já foi dito, né? Mudou lá o presidente da Petrobras, saiu lá o Castelo Branco, entrou o Lula Silva e nada se mudou nessa política de preço. Como deixar esse preço no real, como era há cerca de 4, 5 anos atrás, para que o brasileiro, principalmente é o irmão caminhoneiro que está pagando o seu caminhão, está vendo que a viagem, o frete não está mais compensando, muitos deles estão parando a sua atividade, ou mesmo o preço do gás de cozinha, que em algumas cidades aqui do Brasil já beira os R$ 150. Como resolver essa situação? Pois é, são dois problemas, você mencionou os dois. Um, que é o pior de todos, é a volatilidade, ou seja, o preço doido, o preço que chega às alturas, píncaros dos preços de combustível no Brasil, o histórico de preço mais alto da história do Brasil. Agora, outro problema é a imprevisibilidade, que você mencionou aí também. Agora, vamos lá. O argumento de quem defende isso é de que se o preço não for internacional no Brasil, ninguém vai investir e o próprio acionista da Petrobras desistiria de ser acionista da Petrobras, porque a Petrobras estaria deixando de ganhar uma coisa que ela ganharia sendo uma empresa internacional. Ora, isso aí tem dois erros de raciocínio. Primeiro, que a Petrobras, pelo menos até hoje, não foi autorizada pelo Legislativo a funcionar como uma empresa privada. Ela funciona quase como uma empresa privada em alguns aspectos, porque ela capta capital no mercado de ações. Mas ela continua avisando a todos, e disso está claro no estatuto dela, que ela é uma empresa de economia mista, com o governo federal como acionista controlador. Não é nem majoritário mais, porque ele nem é majoritário mais, mas é acionista controlador. Por que isso? Porque o Brasil, e o único que pode dizer o contrário é lei congressual, opta pelo modelo onde o Estado brasileiro tem ingerência na política energética nacional, porque considera energia, num país grande como o Brasil, pode não ser importante em países pequenos, mas em todas as grandes economias mundiais, energia, petróleo inclusive, é um setor estratégico. Então, se você é acionista da Petrobras e o governo é o acionista controlador, você acompanha o governo no seu investimento, você compra e vende ações da Petrobras, e isso sempre existiu. Mesmo na época dos preços mais controlados, não eram de todo controlados, mas mais controlados, ninguém deixou de ter ação da Petrobras, de comprar e vender ação da Petrobras. Eu me lembro na década de 70, meu pai transacionava a ação da Petrobras e nunca teve a situação que teve hoje. Então isso aí é uma falácia. Essa história de que o preço tem que ser um preço em dólar internacional para haver interesse em investir na Petrobras é falácia, porque todos esses 60 anos que eu mencionei, ela funcionou. Então, mas o PT administrou a Petrobras e teve escândalo, e teve isso, aquilo, outro. Muito bem, esse é outro capítulo que tem que ser analisado. Escândalos e processos de eventual corrupção, processos de desvio, processos de superfaturamento, são punidos dentro da lei brasileira, penal, civil e eleitoral, eventualmente, também. Mas jamais punindo todo o setor de engenharia nacional, desempregando pessoas e perdendo o mercado e interesse de investimento internacional e nacional para o Brasil. Nós não podemos, ao tentar criminalizar politicamente e até perseguir pessoas que não estiveram envolvidas, e foi comprovado que não estiveram, mas para punir aqueles que estiveram efetivamente envolvidos com qualquer erro de gestão, com qualquer má gestão, incluindo de corrupção, do que quer que seja, punir cirurgicamente, prender e punir as pessoas que participaram de processo, jamais estender da forma que foi para criminalizar toda a política e toda a empresa e todo o processo de credibilidade que a empresa tinha e podia manter no mercado, mesmo combatendo a corrupção. Então, esse erro também a gente tem que colocar de lado. Finalmente, para ajustar hoje, você disser assim, mas como é que eu fico entre uma coisa e outra, entre agradar investidor e ter um preço justo para o brasileiro, como é que eu faço? Nós fizemos um projeto de lei que não é meu só, é um projeto de bancada, discutido com a Comissão de Assuntos Econômicos, com senadores como Otto Alencar, como o Omar Aziz e outros, Eduardo Braga, outros, além da bancada do PT, fizemos um projeto que tenta conciliar as duas coisas. Ele cria um colchão de amortecimento
entre o que se paga para a refinaria da Petrobras e, portanto, também, eventualmente, para o investidor privado, preço de mercado internacional, e o preço que é aplicado no Brasil para o cidadão, principalmente gás de cozinha, diesel e gasolina. Como isso? Ele pega dinheiro de outros pagamentos que o próprio setor de petróleo gera, royalties, participação especial, imposto de exportação de petróleo bruto e outras participações, sobra de fundos que tem que o governo, reservas internacionais em dólar, e faz um fundo, uma espécie de conta de compensação. E aí o governo entra e completa, meio que subsidia o preço do combustível só e somente só quando ele disparar lá fora. Quando ele volta ao normal, preço de mercado. Quando ele dispara por uma razão que não tem nada a ver com o Brasil, não é justo que a gente pague isso. Então a gente cria esse colchão de amortecimento porque a gente pode. Quem pode, pode. Quem não pode, se sacode. O Japão não pode, porque não tem petróleo próprio, tem que importar mesmo. Agora, o Brasil produz o seu próprio petróleo, tem que aplicar preço internacional para agradar investidor? Não, peraí, tudo bem, eu te pago aqui o dinheiro do petróleo internacional, mas eu vou fazer um colchão de amortecimento aqui, inclusive com dividendos da Petrobras, viu? Dividendos da Petrobras, quando ela lucra muito por causa do preço alto em dólar, traz de volta para a mesa, bota aqui em favor do brasileiro. Afinal, o dividendo que o governo recebe por lucro da Petrobras é do povo brasileiro. Essa é a solução que a gente propôs, está em tramitação e vai agora a plenário, já passou na Comissão de Assuntos Econômicos, vai em fevereiro agora, conversei com o presidente Rodrigo Pacheco, nós vamos colocar em plenário para votação e eu posso garantir a você, Wellington, a partir de 1 mês e meio, 2 meses de aplicação dessa fórmula, o preço dos combustíveis no Brasil consegue começar a baixar em até R$2, se não mais, no caso da gasolina. Nos demais, o equivalente. O gás de cozinha, por exemplo, pode chegar R$20, R$30 de diferença. Isso já amortece bastante esse impacto. E depois a gente vai seguir o modelo internacional do mesmo jeito, a gente não vai descolar de lá. Não é um cenário irreal. Vai continuar submetido às oscilações de fora, só que com ajuste, com amortecimento que um país autossuficiente consegue prover. E, senador, o próprio presidente da República, né, o Jair Messias Bolsonaro, sempre colocou como vilão a questão do ICMS. Não é? E nós sempre aqui alertamos ao cidadão, à cidadã, que desde 2015, por exemplo, aqui no Rio Grande do Norte, não temos uma alteração do ICMS e ficou como fosse um vilão. Desde novembro, salvo engano, o ICMS está congelado, né, naquela questão de composição de preços, né, do combustível, principalmente aí da gasolina, que é aonde o cidadão usa mais. Mas nós temos o diesel, que também está incidido o frete, né? Esse vilão parece aí que o presidente da República não irá mais utilizar até voltar à questão do ICMS, senador. Esse argumento é uma bobagem, porque se o ICMS e qualquer imposto é um percentual do preço base, é a mesma coisa que a gorjeta do garçom num restaurante. Se você consumiu muito, a gorjeta é maior. Se você consumiu pouco, a gorjeta é menor. Se ela sempre for de 10%, né, e você não ajustar essa alíquota, que é o caso do ICMS, não mudou a alíquota, vai aumentar conforme for a base. Se a base for muito maior, os 10% vai ser mais em moeda. Se for menor, 10% de menos. 10% de um é diferente de 10% de 100. Então não tem como culpar governadores, dizer, não, baixa aí, abre mão da sua receita, né? E a alíquota, se a alíquota continua a mesma, evidentemente, se a base empurra o preço para cima, o cara que está com... Ele pode ser, no máximo, sócio da alta, mas jamais ele será responsável pela alta. A responsabilidade da alta é da base de incidência do imposto, não do imposto. Do ICMS, né, da questão do ICMS, por causa também aqui desse projeto, né, que o senhor tem também lá em Brasília, que é a composição, né, digamos assim, repartir esse ICMS com o estado produtor dessas energias renováveis, seja a questão da fotovoltaica ou mesmo a energia eólica, e aqui nós estamos falando também para a Costa Branca FM, que é líder de audiência nessa região da Costa Branca, que onde você vai tem lá um ventilador gigante, né, uma espécie aí de catavento, seja para as bandas de Tibau, seja para as bandas ali da minha querida Areia Branca, Serra do Mel, e também toda a nossa costa, né, chegando aí cada vez mais esse tipo de investimento.
Só que aqui nós ficamos com o impacto ambiental, o impacto social, né? Porque você muda a questão da geografia da cidade, da composição, né, desta região. E quem fica lá com os lucros maiores são São Paulo, Rio de Janeiro, o estado consumidor dessa energia. Quem está essa questão de voltar uma parte desse ICMS para o estado do Rio Grande do Norte, que é líder nessa questão de energia eólica e também será líder também na questão da energia fotovoltaica, até porque aqui nós temos sol o ano inteiro, senador. Wellington, uma coisa que é bom dizer logo de cara, assim, é que é importante reter que essa cadeia produtiva da energia renovável, tanto eólica quanto solar, e depois a própria energia eólica do mar também, e outras fontes, ela tem efeitos bons e ruins, mas já de cara, sem entrar no mérito do ICMS, acho que a maioria dos municípios reconhece que, apesar de ter efeitos, como você disse, de pesar na questão do balanço social, às vezes ambiental, as vantagens superam as desvantagens, porque é um dinheiro novo que há pelo menos 20 anos começou a circular nesses interiores que não existia simplesmente. Então, assim, a evolução econômica e de circulação de dinheiro nessas regiões, seja com pagamentos a proprietários, contratação de empregos, de trabalhos, terceirizados ou não, sem prestação de serviço, empregos diretos, segurança, manutenção, construção civil, posto de gasolina, hospedagem, abertura de estradas, enfim, toda essa questão supera em benefícios os eventuais efeitos que aí cabe aos órgãos ambientais, às prefeituras também, conversar, negociar, tratar e gerir, porque elas, quando chamam esses investidores, elas se gabam. Estou trazendo um parque eólico, uma fonte solar para cá. Aí tem que também gerir os efeitos disso aí, conjuntamente com as empresas, porque a empresa vem para tirar a energia dali e tal, e se você não chamar a atenção dos aspectos a quem cabe os órgãos reguladores e os gestores locais, ela vai atropelar tudo, normalmente. Nem todas as empresas fazem isso, mas muitas delas vão dizer, está tudo liberado, eu vou passar por cima. Então tem uma tensão natural que é boa entre o que é investimento, empreendimento, construção, obra e tal, e o que é, do outro lado, as chamadas compensações socioambientais. Muito bem, até aí nós temos um balanço mais positivo do que negativo. Mas tem essa questão, e aí por isso é que não se pode dizer a eólica não deixa nada. Não é verdade, deixa muita coisa rolando e mesmo impostos nas cidades também, porque paga os impostos municipais. O ICMS, no entanto, tem uma questão que não vem de agora, vem da Constituição de 88, quando foi negociado só lá para o São Paulo e Rio de Janeiro, como se estivesse negociando pelo Brasil todo, o ICMS da energia e do combustível. Porque em 88 foi instituído o royalties do petróleo. E o Rio de Janeiro era o único produtor de petróleo grande, assim, gigante. Quase 90% da produção era Rio de Janeiro, Bacia de Campos, aquela área. E aí o São Paulo ficou ciumento. Disse, você vai ganhar um negócio novo aí chamado royalties, vai virar um sultanato aí, um país árabe, e eu vou ficar aqui chupando o dedo? Não. Você vai ganhar o ICMS e mais o royalties? Não, passa o ICMS para cá. E aí abriu-se a única exceção que existe na regra do ICMS. O único produto que paga ICMS no destino é, hoje, produto derivado de petróleo e energia. Por causa dessa negociação do royalties do petróleo. Imagine como a gente faz as coisas no Brasil, às vezes. Então, foi uma negociação na época e acabou virando para o Brasil todo. Por que ninguém reclamou disso na época, Jean? Porque os estados que produziam energia eram pouquíssimos. Era o Pará, as Tucuruí ali e tal. Tinha Minas que compensava mais ou menos o consumo igual à produção, com Furnas. A Bahia com a Cheste também mais ou menos empatava. E Itaipu ali que não contava, porque não era, era binacional. E o Rio de Janeiro tinha as centrais nucleares e tal. Então, mais ou menos, ninguém reclamou disso aí. E a energia acabou pagando imposto. Hoje, o que é que acontece? São Paulo consome a maior parte da energia do país, produz os produtos industrializados, gera produtos industrializados, ganha com o ICMS desde a bonequinha de plástico até os computadores que são produzidos lá, e ganha também sobre a energia que consome, que ficou com os dois melhores mundos. Não produz energia, mas não tem problema, consome energia. Mas
boneca de plástico. Então, pronto, também eu ganho em cima do ICMS da geração. O que a gente está tentando fazer? No Congresso agora, que está em vigor, ou está em andamento, uma reforma tributária. Agora vai inverter tudo. A reforma tributária para o ICMS manda que todos os impostos agora sejam no destino. Quem consumir, desde esse microfone que está na sua frente aí, até a televisão que está aí atrás, até um ovo, até qualquer coisa, no consumo é que vai recolher o imposto. Aí a energia vai ficar também com eles. Aí eu estou pedindo, olha, já que teve todo esse tempo que era o contrário, agora a gente também quer o contrário. Agora a gente quer que o gerador de energia fique, não com tudo não, que a gente não é... Vamos, metade, só metade do ICMS da geração de energia fique com o Estado que gera energia. Porque, afinal, é o que você falou. Eu estou empatando áreas, tudo bem que é bom, circula dinheiro, mas eu preciso ainda atender essa indústria, eu preciso colocar vigilância, segurança. Isso demanda coisas do Estado, Não é do empreendimento privado só, não. É do Estado. Isso gera, às vezes, criminalidade, problema social, né? Lugar que vão crescer por conta dos acessos que vão aumentar ali. Vai entrar casa nova, vai entrar bairros novos, enfim. A prosperidade que o próprio setor traz também traz desafios, não é problema, é desafio para os gestores locais. Então, a gente é a favor de parte do ICMS da energia venha para as prefeituras e para o Estado que acolhe esses empreendimentos de geração. É isso que a gente está agora propondo como emenda constitucional na reforma tributária que está com o senador Roberto Rocha, do Maranhão, que é o relator com quem a gente já conversa e já fala, e eu agora estou buscando as assinaturas dos senadores dos outros estados para a gente conseguir emplacar essa emenda que divide meio a meio, é salomônica a solução. Não é para brigar, é meio a meio, é justo. E como é que você avalia, né, a gestão aí da senadora, né? Senadora não, agora governadora Fátima Bezerra, né? Ela pegou o estado em uma situação complicadíssima, né? Com 4 folhas atrasadas e agora este ano está colocando essa folha em dia. A questão fiscal foi importante nesse equilíbrio. Lógico que ninguém governa sozinho, tem lá o Aldemir Freire, também o Carlos Eduardo Xavier, que faz lá essa parceria, né, nessa questão de planejamento e também na questão de tributação. E agora ela começa a vislumbrar um Estado com poder de investimento, até porque tinha aí do 4 folhas cerca de 2 bilhões de reais para resolver de dívidas, né, herdadas ainda da gestão do Robson Faria, governador, e nós sabemos que há o princípio da continuidade, né? Um governador sai, outro entra e as dívidas ficam. E agora essa coisa parece que está sendo solucionada. Qual a perspectiva que você tem agora para o Estado 4 anos depois, ou quase 4 anos depois da governadora ter assumido aí o Estado com essas folhas atrasadas e com crise, né? Nós sabemos que para um governo dar certo, para atrair, né, investimentos, o senhor tem essa capacidade de conhecer lá fora, inclusive teve a visita, né, daquela turma lá, daqueles países escandinavos que vocês visitaram com a governadora Fátima Bezerra, já teve aqui visita de grupo chinês, de grupo espanhol, mas como atrair agora o Estado e fazer estradas, né, fazer a infraestrutura para que essa indústria chegue e empregue aqui o nosso povo, o povo do Rio Grande do Norte, que antigamente nós importávamos mão de obra. E agora não, nós temos aqui a UFESA, temos a Grande UERN, temos outras universidades no estado e temos a mão de obra qualificada, mas falta agora o emprego, né? E principalmente com essa ausência de investimento da Petrobras, né? Que até outrora era quem empregava essa mão de obra, e nós ficamos, digamos assim, órfãos de emprego aqui na nossa região e também em todo o Rio Grande do Norte, acredite, senador. Em todo o Brasil, né, Wellington? Essa é uma crise que ela advém de uma situação, de um panorama geral que tem várias causas, né? Tem crise econômica, evidentemente teve o período do Covid também, que tem as paralisações e tal, mas o principal é a questão mesmo de que houve uma reforma trabalhista que não deu certo em muitos aspectos, embora tenha dado em alguns, mas em outros também não deu certo, e a gente tem uma situação onde o Estado brasileiro, ou seja, o governo federal e todas as entidades que giram em torno disso, perdeu a possibilidade de investir. Negócio de teto de gasto, negócio de austeridade, negócio de Estado mínimo. Essas são coisas
que, Wellington, não combinam com o Brasil. Mas não é por questão de ideologia, não. É por questão de realidade do Brasil. O Brasil precisa da situação de governo, de investimento direto em saúde pública, em educação pública, em segurança pública, 3 setores principais gratuitos e de qualidade. Ah, Jean, mas isso está falando é muito bonito, mas no fundo o que acontece é, vai lá, vai a história, de corrupção, o pessoal se locupleta, o pessoal se aproveita. Meu amigo, minha amiga, você não pode abandonar uma tese, abandonar o corpo principal de uma tese política que é bem sucedida em todos os países do mundo que têm economias estáveis e desenvolvimento econômico e social, por conta de um defeito que tem que ser coibido, como eu disse, pelos órgãos que são vinculados a essa coibição de crimes contra a economia popular, contra o patrimônio público, contra a pública. Que se não for assim, é o rabo abanando o cachorro. Qual é a tese? Ah, então não precisa Estado nenhum. Aí como é que você vai ter escola em comunidades que não tem como pagar? Como é que você vai ter segurança pública em lugar tão aberto, tão capilarizado, tão difícil como um lugar aí como a Maísa aí? Quem é o privado que vai botar dinheiro aí para lucrar? Qual é a empresa privada que vai prover para comunidades abertas, isoladas, vazadas, segurança como se fosse um condomínio fechado de luxo? Como é que você vai fazer escola com voucher, escola privada com voucher, para pobre pagar através de um voucher do governo? Não, eu dou um dinheiro que não dou um voucher para você pagar a escola privada. Que tipo de escola privada vai ser essa que vai receber vale de governo baratinho? Não vai ter qualidade, não tem. Ah, mas hoje não tem qualidade total. A saúde pública não atende tudo. Claro, o Estado brasileiro tem limitações. Todos, até na Dinamarca tem limitação, que é um país rico. Agora, e não é igual a um privado. Agora, quem pode pagar o hospital privado, paga o hospital privado. A maioria esmagadora dos brasileiros não pode pagar o hospital privado, não pode pagar plano de saúde privado, não pode pagar escola privada, não pode. Então, o Estado brasileiro tem que ser parceiro da sua população. Até porque é por isso que existe todo o sistema de impostos que você se referiu. Então, essa mentalidade simplista de quem está com a vida arrumada, até quem é batalhador, até quem já chegou ao sucesso, quem tem uma vida organizada por mérito próprio, não pode egoisticamente ser levada para todo mundo. E achar que todo mundo não é remediado, todo mundo que é vulnerável economicamente, só é isso porque é preguiçoso ou porque não aproveitou as oportunidades. Não, eu sou fera, que eu prosperei, eu me dei bem, mérito próprio. Beleza, parabéns. Mas tem gente que não teve a sua oportunidade. Meritocracia social não existe. Meritocracia é bom para você ter o seu negócio e, dentro daquele ambiente protegido, aplicar conceitos de meritocracia. Mas meritocracia na sociedade não existe, porque as linhas de largada de cada um são diferentes. Enquanto uma pessoa tem uma família estruturada, que já veio o pai e a mãe trabalharam, conquistaram uma situação econômica boa, o cara pode trabalhar, não precisa estar cozinhando para o irmão, não precisa estar se queimando num fogão aí para dar de comer para 4 irmãos menores. Isso é completamente diferente. Então, o Estado é que entra e faz essa diferença. Então, você me perguntou antes como é a questão do governo de Fátima. O governo de Fátima não tem mágica. Ela mesma cunhou essa expressão. Não é mágica, é gestão. Por quê? Porque gestão pública, Wellington, é você aproveitar ao máximo os valores e os conceitos e principalmente os recursos públicos. Muito se falava, o PT é isso, aquilo outro, aí tal, ladrões e não sei das quantas. Está aí um exemplo. Aonde que está má gestão de recursos públicos no governo Fátima? Não há absolutamente. Ah, tem o respirador do consórcio Nordeste. Já vou logo adiantando. Eu não tenho problema de falar desses assuntos. Respirador do consórcio Nordeste, meu amigo, foi um calote que levaram, todo o consórcio levou junto, 9 governadores. Compraram na pressa, no meio de uma pandemia, os preços lá nos pícaros. Aparece o fornecedor, olha, tá aqui e tal, tem que pagar adiantado. Já tinha comprado antes, sem pagar adiantado, cancelaram a compra, as pessoas morrendo. O cara adianta lá uma parte do dinheiro, toma o calote, processa os caloteiros, está na justiça e vai receber o dinheiro. Acabou o problema. Mas vai matar um governo
que pegou, como você disse, 2 bilhões de reais, 2 bilhões de dívida. Estou falando de 5 milhões de reais de co-inspirador, não. Falando de 2 bilhões de reais de dívida. 2 mil bilhões de reais de dívida. Só de folha de pagamento era 1 bilhão, 1 bi, com um B de bola. 2 bi, somando todas as dívidas que tinha. Paga isso tudo. Ah, mas Bolsonaro botou dinheiro. Pelo amor de Deus, amigo. Bolsonaro botou dinheiro. Foi o dinheiro que o Congresso obrigou o Bolsonaro a colocar para ajudar os governadores, porque ele não queria ajudar governador nenhum. Se dependesse desse, não ajudava ninguém. Botou forçado. Mesmo assim, serviu para quê? Tá aí os leitos de UTI. Sabe quando custa um leito de UTI? Mesmo clínica? Um leito de UTI Covid? É caríssimo. Esses hospitais todos estão, pelo menos, já que a Covid matou tanta gente, foi um negócio tão desgraçado, pelo menos estamos saindo com esses hospitais equipados. Então isso foi necessário. Não foi isso que pagou a folha de pagamento. Não é com isso que se paga a folha de pagamento. A gestão foi porque acabou muita coisa errada que acontecia, obra incompleta que não ficava até o final, o empréstimo do Banco Mundial mal gerido, estava lá com obra que tinha 3% de execução e que mineiro foi lá, assumiu e botou para andar. Então, teve muita coisa que aconteceu que foi basicamente gestão do recurso público. Gerir direito o dinheiro dá. Claro que não dá para tudo que a gente quer, mas você chegar no terceiro ano de gestão, tendo 2 bilhões para trás de pagar, ainda passar por uma Covid dessa, mais ou menos zerar o que recebeu com o tratamento e com todo o processo de combate à Covid, e sair para o terceiro ano, inaugurando 6 ou 7 obras culturais em Natal importantíssimas para atrair turistas e para atrair no próprio Rio Grande do Norte investimento para cá. E mais, anunciar 400 milhões, que eram os precatórios, de investimento na educação para construir os IFs estaduais e ERNs, e mais reforma de não sei quantas escolas, e mais um monte de investimento. Agora vai vir o investimento de estrada. É financiamento, sim, porque o Estado pode se endividar. Tem Estado e tem capital aqui em Natal, por exemplo, que não consegue virar um financiamento porque não tem capacidade de endividamento. Capacidade de endividamento faz parte do instrumental de gestão. Como você, que é empreendedor, aí sabe muito bem. Você vai ao banco, se você não tiver crédito, você não consegue nem empréstimo. Empréstimo significa que você tem condição, que o seu negócio está bem administrado, que alguém empresta dinheiro a você. Então vai ter agora empréstimo agora para mais 400 milhões para a reforma de estradas. Reforma, não é tapa-buraco, não. Então esse processo é gestão pura, gestão competente. E é por isso que ela está entregando no terceiro ano, com tudo isso que aconteceu, saindo de -10, não saindo do zero, enfrentando pandemia e entregando obra. E está entregando obra, todo dia está entregando obra, programa social, né? Coisa que o governo federal, por exemplo, não consegue mais fazer. Apoio à agricultura familiar, tem o quê do governo federal? Zero. Apoio à pesca artesanal, tem o quê? Zero. Os setores econômicos, inclusive, totalmente satisfeitos com o governo de Fátima também. Quem é do camarão, quem é do sal, quem é da logística, quem é do petróleo, quem é da energia eólica, quem é da produção de mineral, tá todo mundo, ó, beleza, eu me espantei, ó, PT até que, ó, deu certo, Fátima deu certo. Então, qual é o problema? Qual é a reclamação? Né? Dentro da circunstância que o Brasil está, o Rio Grande do Norte está excelente. E isso é gestão. Outra questão também, né, que chamou a atenção da imprensa potiguar, foi a sua aproximação com o MDB. E aí se leia o Garibaldi Alves Filho, ex-senador, ex-governador, ex-ministro da República, e também seu filho, o Walter Alves, né? Digamos assim, o Walter Alves é o presidente do MDB aqui no Rio Grande do Norte, é quem manda do MDB no Rio Grande do Norte. E se especulou, né, que o senhor poderia, né, o senhor é pré-candidato à reeleição no cargo de Senado da República, e o Garibaldi poderia ser o seu primeiro suplente, haja vista a sua condição física, né, médica, de acompanhar uma eleição, 45 dias, rodar o Estado, e seria pesado demais para a condição do ex-senador Garibaldi Alves Filho. E o Walter Alves seria esse indicado do MDB para ser o vice de Fátima. E eu tinha comentado isso na semana passada, e um dia depois, coincidentemente, o senhor se reúne lá com sua companheira de Senado e o esposo, a Simone Tebet, e também o Garibaldi e o Walter Alves, né? E ficou esse rumor, né? Nós comentávamos essa possibilidade do Garibaldi ser o seu primeiro suplente, e aí dava, digamos assim, uma musculatura maior para a sua candidatura à reeleição.
e chamou muita atenção porque no outro dia, coincidentemente, o senhor se reuniu com a Simone Tebet, que é presidenciável, né, candidata à presidência pelo MDB nacional. Né? E como é que fica essa questão do MDB lá de 2016 com a questão do golpe, né? Se o PT nacional já perdoou, se tem alguma coisa, né, dessa questão, e se o MDB de fato vai compor com a governadora Fátima Bezerra, senador? Ô, Wellington, primeira coisa, tem uma questão, duas coisas na resposta. Uma, a parte factual, e a parte política. A parte factual é o seguinte: pouca gente talvez lembre, mas a minha relação com o senador Garibaldi Alves, e governador Garibaldi Alves, é de muito longa data. Quando eu cheguei ao Rio Grande do Norte, 20 anos atrás, o primeiro plano que eu fiz para o setor energético do Brasil foi feito para ele. Não foi remunerado, não foi contratado, eu fiz voluntariamente. Apresentei o plano lá e ele só não conseguiu incorporar isso ao governo porque ele estava no fim do mandato, estava se desincompatibilizando. Entrou o Fernando Freire na época para o mandato tampão e ele foi disputar a eleição. E aí depois a eleição virou, Vilma ganhou e foi aí que eu, no governo de transição com Vilma, a gente começou a trabalhar com ela e aí passei a ser um dos principais auxiliares dela, chegando a secretário de Energia de Vilma, com base no mesmo plano estadual de energia que preconizava ali a conquista de uma refinaria, a agregação de valor, o desenvolvimento de energia eólica, desenvolvimento de energia solar, cada um no seu tempo, né? Toda a questão do sistema tributário específico para a produção de petróleo, para desenvolver os campos marginais, enfim, toda essa questão que acabou acontecendo e que a gente implementou até 2010, né? E que depois derivou para todo esse processo agora de sucesso, onde o Estado aí desponta como líder nacional de energia renovável. Então, isso aí, a nossa relação vem de muito tempo, eu tenho muito respeito por eles e, independente de qualquer coisa, antes mesmo de questão de política, a gente já tem uma relação. Agora, e com a Simone Tebet, a gente se aproximou muito durante a CPI, a gente tem eu tenho aí uma relação muito boa com todos os senadores, os 80 colegas e colegas mulheres, e uma delas, Simone, durante a CPI, inclusive chamava a gente de casal existencialista, né? Porque tem lá a Simone de Beauvoir e o Jean-Paul Belmondo, que eram casados e tal, que eram os existencialistas. E brincava com essa história. E a gente ficou amigo ali próximo, analisando documentos, ela também é jurista, advogada, então a gente analisava aqueles documentos da CPI, circundava aquilo, projetava aquelas coisas, fatura, invoice de vacina, enfim, a gente se aproximou ali. E quando ela estava aqui de férias, no último dia, eu disse: olha, Simone, eu sei que você não está na política, na agenda política, mas se você quiser passar aqui, vamos tomar um café, tudo. E chamei Garibaldi por ser amigo do pai dela, né? Que era o senador Rames Tebet, que foi, os mais antigos vão lembrar, foi presidente do Senado, inclusive, ministro de Integração, na época Fernando Henrique e tal. E eles realmente se emocionaram muito com aquele encontro, foi muito legal, além de Walter ser o presidente do partido dela no Estado. Então, assim, é natural, né? Daí vem a parte política. Mas as cogitações das composições possíveis. Olha, Wellington, a mim, individualmente, como pessoa de partido, e ainda mais como pessoa do Partido dos Trabalhadores, que é um partido diferente nesse sentido, é um partido que não toma decisões de cima para baixo, de coronel para mandado, não. A gente toma da base para cima, é um partido democrático que disseca todas as teses e possibilidades da base para cima. Eu não tenho legitimidade para chegar numa reunião de alpendre de varanda e ficar dizendo: vai ser isso, vamos ser aquilo. Não existe isso. Agora, eu tenho que poder conversar com as pessoas. Os ouvidos do partido são todos os ouvidos de todos nós. Se eu tenho acesso a uma senadora e a um senador de renome, que tem experiência, então eu preciso ouvi-los. Então, na verdade, o encontro era nesse sentido. Quem vai decidir sobre quem é candidato no final mesmo é o Partido dos Trabalhadores, na sua plenitude, com todas as suas configurações e analisando todos os cenários e quem traz os melhores benefícios para o futuro do Estado e, claro, da performance do partido dentro desse contexto. Mas é nessa ordem. Então, por mais que eu queira e que outros também, e que a gente se movimente, etc., quem decide é essa instância. Não somos nós individualmente. Não é a governadora, não é o Jean Paul, senador, não é nem sequer nem o presidente Lula sozinho. Agora, tudo isso se alimenta, um sistema que se alimenta e o partido vai decidir. E o que eu posso dizer com firmeza é: sou pré-candidato colocado à disposição do partido para esta posição de recondução
ao mandato de senador da República pelo Partido dos Trabalhadores do Rio Grande do Norte. Ponto. O resto, quem vai decidir é a coletividade, as alianças, as configurações, os cenários, e eu, como homem de partido, vou seguir o que for definido. E vamos trabalhar juntos. Se não trabalhar de um jeito, vou trabalhar de outro. Mas estou colocado firmemente, trabalhando com isso, mostrando serviço. Agora estou indo para todo o interior do estado, aí, conversando com todo mundo, para mostrar quem eu sou, o que é que eu fiz, o que é que eu entreguei. E aí a gente vai decidir todo mundo. O partido vai decidir e os aliados também vão decidir juntos. É isso que tem. E por isso eu preciso conversar. Da mesma forma que conversei com o Garibaldi, conversei com o Boulos ontem. E trouxemos aqui PT, PCdoB, PSOL, todo mundo aqui no mesmo lugar que Garibaldi sentou esse povo todo. E conversamos de novo sobre conjuntura nacional, sobre como é que vão ficar as configurações, como é que estão as federações, ouvindo e conversando. E eles também nos ouvindo. A política é muito dinâmica, né? A coisa anda muito rápido. E em 2018, eles dois foram rivais eleitoralmente falando, né? A governadora Fátima Bezerra e o Carlos Eduardo Alves. Em entrevista aqui, recente à Difusora, o Carlos Eduardo disse que a casa dele estaria aberta, o PDT, para uma aliança com o PT, né? Ele deixou entre linhas isso. Em recente entrevista à Tribuna do Norte, a governadora disse também que seria de bom grado nessa aliança com o PDT no estado. E uma turma, né, do PT saiu aí de várias regiões do estado para lhe apoiar, né, gratuitamente. Saíram de Apodi, saíram de Caicó, saíram de Macau, aqui da Costa Branca. Cada um pegou seu carro para dizer o seguinte: olha, o PT já tem um candidato que é Jean Paul. Mas como é que você vê aí essa aproximação do PDT de Carlos Eduardo, que é pré-candidato a governador de um dia, no outro dia é pré-candidato ao Senado, e todo mundo fala que está muito próximo de Fátima, e você, né, através aí dos correligionários de partidos do Estado, tentando, né, cada vez mais fazer com que essa sua candidatura, ou a candidatura à reeleição, se torne mais viável dentro do próprio Partido dos Trabalhadores. E aí eu vi declarações da própria Natália Bonavides e do vice-presidente, o Daniel Valença, falando aí que já tem um candidato, o PT, que é o senador Jean Paul Prats. E tem mesmo, Wellington, é o que eu estou dizendo. Nós apresentamos nosso nome, a gente tem uma posição conquistada com muita dificuldade. Naquela eleição onde Fátima foi alçada com os seus devidos suplentes, que apareciam lá na urna, portanto receberam voto também, né? Para o Senado Federal, pela primeira vez na história, uma mulher de origem popular do Partido dos Trabalhadores chegava pelo Rio Grande do Norte ao Senado. É uma cadeira que foi muito difícil. As pessoas não podem simplificar a missão porque ela teve dois sucessos, um seguido do outro. Isso é mérito dela, mérito do partido. As circunstâncias favoreceram isso de alguma forma. Mas o mérito de ter conquistado uma cadeira do Senado é muito importante para o Partido dos Trabalhadores nacionalmente e para a esquerda e para o Partido dos Trabalhadores localmente. Então, para trocar isso por alguma coisa, as pessoas precisam se qualificar. Não adianta dizer, eu estou disponível pelo partido tal. Meu amigo, você aporta o quê? Qual é o seu cacife eleitoral, né? Ele existe ainda? Se você vier para cá e continuar existindo, ou você vai ser chamado de traidor pelos caras que votam em você e vai diluir, vai virar um carinha desse tamanho. Então, precisa tudo isso ser analisado. O caso do PDT, por exemplo, como sigla, é uma sigla historicamente da esquerda. É a sigla de Brizola, é a sigla de Darcy Ribeiro. Não vejo muita similaridade com o caso do Eduardo Alves, mas, enfim, a sigla é uma sigla de esquerda brasileira, que ao longo desses tempos últimos agora, parece ter migrado aí em alguns estados para outras posições. É uma sigla altamente bem-vinda. Aliás, todas as siglas desse patamar são siglas bem-vindas, de centro para a esquerda, etc., desde que não seja um radicalóide de direita desse tipo fascista ou neofascista, todo o resto vale a pena conversar. É preciso conversar com todo mundo para ouvir como eles estão vendo o Brasil agora e eles dizerem, porque, veja, quando você diz assim, e aí, o PT vai aceitar quem votou nisso ou naquilo, quem votou contra, o impeachment da Dilma e tal? Amigo, quem tem que se explicar é quem votou no impeachment da Dilma, não é quem tomou o impeachment. Não é verdade? Quem tem que se explicar
de posições incongruentes é quem é incongruente. O PT está no mesmo lugar, defendendo Lula, defendendo Fátima, defendendo Dilma, defendendo os princípios que sempre defendeu. Quem é incongruente? É quem, eu me enganei aqui, votei na Dilma, tirei a Dilma, ajudei a tirar a Dilma, estou arrependido. Então diga isso para o seu eleitorado. Quem tem que se explicar é quem está sendo inconsistente ou incoerente, não nós. Eu, por exemplo, até agora, pelo jeito, não entendeu? Incoerente falar com o Garibaldi? Não é, porque eu estou dizendo que é um diálogo político. Diálogo político nunca é incoerente. É sempre bem-vindo. Lula foi conversar com o MDB quando esteve aqui. Foi conversar com o Garibaldi. Ele é incoerente por isso? Não. Ele foi abrir uma conversa. Agora, Carlos Eduardo pediu voto para Bolsonaro. Carlos Eduardo foi o adversário direto de Fátima. Ele e outros que andavam com ele, inclusive da família, chamaram Fátima de tudo que foi nome. É incoerência? Total. É muito recente? É. Quem tem que se explicar? Sou eu? É Fátima? Não, é Carlos Eduardo. Eles é que tem que se apresentar para ocupar uma vaga e dizer: eu sou melhor do que o Jean e eu vou ser melhor para o Rio Grande do Norte e para vocês da chapa de Fátima. Enquanto não fizer isso, meu amigo, eu estou aqui posicionando. Sou um senador. Estou com o cinturão dentro do ringue. Para atirar, tem que vir para dentro do ringue. É assim, é simples assim. Assim mesmo, viu, senador? Se você não... E na política você está há mais tempo também, e sabe disso, né? Se você não colocar, né? Não abrir os braços, né? O povo vem e engole, né? A turma aí vem e engole. Senador, a entrevista, rapaz, voou, viu? Voou. E quando o senhor estiver aqui em Mossoró, a casa está sempre aberta, porque é sempre bom bater esse papo, para além da questão política, né? O senhor tocou aí na questão da economia, isso é importante mesmo, dessa forma simples, que o amigo, a amiga entenda. Não adianta falar aqui o economês, né? Essa coisa bonita, de gráfico, que aí o cidadão não entende, eu também não vou entender, e aqui nós vamos ficar feito surdo, né? Você fala e não entende. Exatamente. Você fala de um jeito que o cidadão que não tem muita escolaridade, porque teve que trabalhar cedo, nós sabemos da vida do ser humano, e principalmente do nosso povo guerreiro nordestino, teve que ir lá para a luta, mas você explicando que o preço disso alterou o preço daquilo, o cidadão absorve bem. Então, quando o senhor também tiver, para além das questões políticas, entrar aqui no nosso programa para falar sobre essas questões econômicas, dessa forma que o senhor fala, o programa está aberto. Mas digo e repito, viu? O programa voou, senador. É verdade, Wellington. É muito agradável estar com vocês. É muito importante a gente explicar as coisas da economia e da política, como elas são, sem viés, sem enganar ninguém. Eu estou aqui sendo totalmente transparente e honesto. Além disso, nós temos prestações de contas em relação a Mossoró de mais de 2 milhões de reais no período aí de 2020, 2021, para o Hospital Tarcísio Maia, para a agricultura familiar, via Emater, Cedraf, saúde básica, para a prefeitura diretamente, meio milhão de reais aí, Liga Mossoroense, a atenção psicossocial através do vereador Pablo aí do PSB, a gente ajudando também os vereadores parceiros nossos, vereadora Marleide, o ex-vereador Petras, enfim, a escola solar que a gente vai fazer, que é pioneira no Rio Grande do Norte, aquele laboratório de ciências, que também é uma usina solar que vai gerar energia para a escola aí da Ramalho. Então, assistência estudantil para o IFRN, o pessoal que ficou aí no remoto, aí, o pessoal mais vulnerável, que não tem condições de comprar tablet, de estar pagando a internet, que teve aula no remoto e vai continuar tendo eventualmente, porque agora isso vai se incorporar à nossa realidade, da UFESA, do IFRN, a Areninha Potiguar, que a gente também vai começar em Mossoró, que é um equipamento gramado sintético, com iluminação, coisa de primeira linha. Então, tudo isso a gente tem feito, é uma mínima retribuição que eu posso fazer por Mossoró, que é a cidade que me acolheu como cidadão, lá atrás, bem no comecinho, antes de eu virar político, antes de eu ser secretário, antes de tudo, a primeira cidade que me estendeu a mão. Então, é um grande prazer estar com vocês aqui sempre, e você pode contar comigo sempre, e o povo de Mossoró, de toda a região, também sabe que pode contar com o senador Jean. Eu sempre digo, o Oeste tem senador. O senador Jean é um senador do Oeste. Anote aí e vamos continuar sendo. Um abraço ao senador Jean Paul Prats, né, falando aos ouvintes da Difusora e também da Costa Branca FM, né, outra vez que tiver pela região, o senador aqui, a Rádio Difusora está de
portas abertas, viu? Muito obrigado, senador, e outra vez que estiver por aqui, nós estamos aqui também. Muito obrigado aí pela participação, falando sobre o preço de combustíveis, falando sobre a política potiguar. O Pádua Júnior já está por aí, o Pádua, para trazer a notícia policial, setor hospitalar e também rodoviário, Pádua Júnior. Então vamos com o Pádua